Então, nós iremos abrir no livro de onde o Senhor nos deu, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Até aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já conhecemos o texto, né? Então vamos falar para os irmãos, porque Paulo escreveu isso aqui. A igreja que estava em Corinto, chamada os Coríntios, não era o nome da igreja. Naquela época não tinha Assembleia de Deus, Batista, Católica, Metodista, não tinha isso. Vocês vão ler a Bíblia toda no Novo Testamento, principalmente, e não encontrarão nada desses nomes. Por isso é que nós não colocamos nome também. Nós chamamos a igreja que está em Lagoa do Barro, pronto, e acabou, e não precisa mais do que isso. Daqui a pouco os governos estão aí atacando as igrejas, esses templos aí com nome vão acabar tudo. Cartãozinho de membro, carta de referência, essas coisas, essas burocracias. Mas no tempo aqui dos apóstolos, eles pregavam o evangelho de maneira que os irmãos tinham um comportamento simples, como nós temos aqui. Mas o tempo foi passando, aí começou a surgir aqueles grupos de irmãos, dizendo assim: ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo. É como se eles estivessem falando: eu gosto mais do apóstolo Paulo, porque ele prega assim, assim. Não, eu gosto de Apolo, que Apolo é eloquente, ele fala de uma maneira... ah, mas eu já gosto de Pedro, eu sou de Pedro. Então começaram os irmãos a fazer aquela divisão de gosto de pregação. Na verdade, eles não estavam, preocupados já com a mensagem de Cristo. Já estavam olhando para os pregadores, ao invés de estar olhando para a mensagem. Então o que aconteceu? Paulo escreveu essa carta, né, dando uma exortação para eles, dizendo: irmãos, está Cristo dividido? Fui eu crucificado? Foi Paulo crucificado por vós? Não é? Então ele começou a falar que os irmãos estavam dividindo já as coisas de Deus, causando, tem hoje, né, denominações, um time aqui, um time ali. Na verdade, isso ia acontecer futuramente, não é, irmãos? Porque o mundo é muito grande e as pessoas iriam, na verdade, escolher lugares para morar, para ficar. Mas hoje existe isso. Hoje existe gente que diz: ah, eu gosto da Igreja Batista. Por quê? Ela pode fazer um monte de coisa fora das Escrituras. Ah, eu gosto da Assembleia, porque lá tem gostos que a pessoa gosta. Porque quando nós gostamos da palavra, nós amamos a palavra, nós amamos os irmãos que andam na presença do Senhor, né? Então, cedo, naquela época, já estavam os irmãos se dividindo, né? Paulo falou isso: está Cristo dividido, irmãos? E hoje Cristo está dividido. Se vocês notarem bem, as mensagens de certas igrejas
é um pouco diferente, porque eles pregam mais a doutrina que eles aceitam. Então nós vemos que Jesus está dividido nos dias de hoje, mas os crentes não podem estar divididos. Todos nós que amamos a palavra, irmão, não devemos estar divididos. Outra coisa que o apóstolo Paulo falou assim, que eu também assim falo muito para os irmãos evitar de ensinar diferente. Se o irmão não concorda com alguma coisa que nós ensinamos, traz o texto, vem explicar para nós, vamos conversar, mas os irmãos geralmente não vêm porque tem medo de falar comigo. Isso estava acontecendo. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Outro tinha um sentimento diferente e o outro tinha outro sentimento. Então, o apóstolo aqui com zelo estava orientando os irmãos para que os irmãos não ficassem divididos. Por quê? Crente dividido dá mau testemunho para os que estão de fora. Vem uma pessoa fazer uma pergunta para o irmão João fala algo. Aí faz uma pergunta para o irmão Cleudo ou para outro irmão, o irmão veio falar diferente. Essa pessoa de fora vai pensar o quê? Esse povo está dividido. Eu fiz uma pergunta para um e disse uma coisa, eu fiz uma pergunta para outro e disse outra coisa. Completamente diferente. Então, é muito importante nós falarmos a mesma linguagem, dar o mesmo parecer, não é? Falarmos a mesma mensagem da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é uma só. Jesus diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Se alguém vem pedir um conselho a vocês, não é, que está caindo na tentação, está errando, está pecando, o conselho é isso, olha, você tem que orar, tem que vigiar com o que você faz e praticar a justiça, porque senão o adversário encontra uma brecha na sua vida, encontra um erro e vai te atacar dentro desse erro. Então, é assim que nós ensinamos de acordo com a palavra, né? Então, naquela época, os apóstolos tinham assim, mais autoridade para repreender essas divisões. Hoje, irmão, é muito difícil, né? Porque cada igreja segue o seu pastor. E muitos pastores são diferentes. Nós vemos que a igreja evangélica em geral, eles criaram um sistema, por exemplo, para fazer uma visita, uma igreja fazer uma visita, eu tenho que receber uma cartinha, a carta tem que ir carimbada. Para você passar de uma igreja para outra, tem que ter uma carta de referência. Eu estudei outro dia que nós não precisamos de carta, mas ele segue esse sistema. Eu entrei dentro desse sistema, mesmo eu lá dentro, eu passava a cartinha, eu não gostava nada disso. Aí tinha que mandar carta, fazer um monte de carta para mandar para as igrejas. Aí tinha aqueles irmãos que iam nas igrejas, olha, aqui uma carta aqui do culto de mocidade, tal dia, tal. Aí aquela coisa, nós já estávamos entrando nessas coisas, né? Mas logo, cedo o Senhor foi tirando tudo isso, porque isso divide muito o povo de Deus, como dividiram, né? E muitas coisas modernas foram entrando, e eles foram deixando a sã doutrina, foram deixando a simplicidade. Os templos foram transformados em lugar para fazer shows de cantores, não é? Para fazer apresentação de palhaço, não é? Gente fazendo palhaçada, apresentação de dançarinos, quer dizer, mudaram tudo. Mas eu sempre falo para os irmãos lá no Rio, olha, irmão, tanto lá em Lagoa do Barro quanto aqui, vamos manter assim a nossa vida, mas dentro da palavra, não vamos inventar nada de modernidade. Vamos ser o mais simples possível dentro da palavra, para que as pessoas, quando nos virem, vão perceber que nós falamos a mesma linguagem, o mesmo jeito, não é? Então isso é muito bom, porque aí nós vamos nos tornando mais iguais a Jesus e mais iguais aos apóstolos. Eu me lembro, há muitos anos, Deus usou um profeta e falou para mim, ei, meu servo, eu farei de ti como um dos meus servos do passado. E naquele dia eu chorei, não de alegria, eu chorei de tristeza, porque eu sabia que Deus ia me provar muito para eu chegar um pouco aos pés dos nossos irmãos lá do passado. Porque eu percebo que eu sou diferente, sabe, irmão, de muitos pastores aí que se alegram com tantas coisinhas de festividade. Eu estou fora dessas coisas, eu não tenho esse sentimento, sabe? Por outro lado, né, eu amo mais estar com os irmãos, conversando da palavra, uma reunião com os irmãos, do que festividade, do que aniversário, do que outras coisas, não é?
nem para passeio, irmãos, eu digo. Passeio, eu gosto quando Deus me manda para um lugar aonde Ele vai me usar para pregar a palavra. Isso aí eu gosto. Mas, sabe, irmãos, é muito importante nós estarmos unidos, dizer a mesma coisa. Tem uma palavra que diz assim: 2 não andarão juntos se não estiverem de acordo. É por isso que às vezes quando pessoas não concordam conosco, tende a sair sem conversar nada, porque vai dar, sabe que nós não vamos aceitar certas interpretações de qualquer maneira. Há muitos anos eu estou servindo ao Senhor e pregando esse mesmo Evangelho, né? Até o dia de hoje, irmãos. Nós não estamos torcendo as Escrituras, nem criando ideia. Mas chega irmãos novos que quer criar ideia, que achou algo diferenciado nas Escrituras, e aí começam a ter um pensamento diferente e não aceitar as correções, não aceitam se submeter a um pastor, porque olha aqui, ó, no livro de Hebreus tem muitos irmãos que acham que pode ser pastor, mas não é assim não. Ó, Deus põe um pastor e os demais irmãos devem estar, não é, na obediência. Quer ver? Hebreus 13, né? 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, tá vendo? Manda imitar até os pastores. Fique atento para a sua maneira de viver, e observando a maneira de viver dos pastores. Por quê? Para copiar, né? 17. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, quer dizer, procurar, né, estar sujeito aos pastores. Então, quando pessoas não querem estar mais sujeitas, acha que já pode ser líder, né, por conta própria, sem Deus ter falado nada, e saem e não se unem, na verdade, né, já estou falando outra linguagem que não é a nossa linguagem. Então, não podemos estar unidos. Paulo então escreveu essa palavra para que os irmãos não ficassem desunidos, porque logo iria acontecer o quê? Divisão no meio dos irmãos. Já estava acontecendo, mas o que eles podiam fazer para não houver divisão, que não houvesse divisão, eles faziam, mas sempre cuidando e zelando. É o que nós estamos sempre fazendo, irmãos. Não crie uma ideia própria, uma interpretação própria. Cuidado com isso. Geralmente Deus levanta um pastor e revela para ele, dá entendimento, dá sabedoria. Deus pode até dar entendimento aos irmãos, mas dentro daquilo que nós já sabemos. Com certeza, porque se Deus fosse revelar para a igreja o que o pastor não sabe, então não precisava de pastor. O pastor, ele é o condutor do rebanho ao pasto, e Deus comunica com ele, igual Moisés. Deus comunicava com Moisés, deu a ele a lei, revelou a ele coisas grandes, e para passar para a nação de Israel. Teve uma época que começaram a ter inveja dele, né, de Arão e Miriam. Aí Deus provou que realmente é aquele que Deus escolhe, é que ele faz prosperar na palavra. Então, os demais irmãos vão aprendendo, né? Aí vocês vão lembrando de coisas que nós já falamos, porque é muito importante nós pegarmos um texto de hoje, por exemplo, esse aqui que nós falamos, você chegar em casa depois, dar uma lida de novo, um pedacinho, meditar, né? Para que vocês nunca esqueçam, porque a palavra de Deus, ela não deve ser esquecida, né? A gente está sempre meditando naquilo que pregamos, naquilo que falamos, né? Para que a nossa mente fique exercitando. Porque quando você pensa na palavra, você não esquece. É importante vocês meditar, pegar o texto. Na Isaías diz que nós vamos à terra que está longe, até falamos sobre isso. É importante vocês pegar o texto. Por quê? Vocês tendo a habilidade de saber onde é que está aqueles textos que nós mostramos, qualquer vai aparecer alguém, você vai pedindo. Nós vamos, essa terra vai ser destruída mesmo? Opa! Os textos, cadê o caderno? Cadê o caderno que você marcou? Você não marcou? Para vocês que estão começando, tinha que fazer igual eu também, igual os irmãos lá. Tem um caderno em todo estudo, marcar os textos. Para vocês reestudar em casa, não é ficar esperando sair eu dar para vocês, não. Morro de repente aí, vocês não vê mais vídeo, os homens acabam com a internet e pronto. Lá no nosso canal está lá, cheio de ouro lá, mas se de repente acabar a internet,
Vocês decidem tirar os crentes do ar, acabou. Então é importante vocês pegar, né? Pegar assim, marcar os textos, pega uma folha, Isaías, né? Eu mostrei Isaías, eu mostrei Apocalipse, eu mostrei Paulo falando, né? Nós temos um tabernáculo, né? Nos céus. Então, irmãos, é importante, essa palavra também aqui é muito importante, não haver nunca dissensão entre nós. Houve dúvida de um assunto, vamos tirar a dúvida, não se separar, porque nós devemos estar unidos, pois a vinda do Senhor está próxima. Todos os irmãos que estão de mal um com o outro, né, entraram em contenda, falaram uma coisa, não se consertaram, vão ficar na grande tribulação. Não tem essa não. Eu digo isso para os irmãos, porque o Senhor já tem revelado isso. Olha, irmãos, uma coisinha que nós falar contra um irmão, não se consertar, já era. Se não se humilhar, não vai do arrebatamento e nem entrará no reino dos céus. E às vezes falecem muitos irmãos que entram em dissensão com outros irmãos, erradamente, não se consertam, não voltam para consertar-se com aquele irmão. Então isso é muito perigoso. Eu sinceramente faço de tudo para não falar nada contra a palavra de Deus e ofender os irmãos fora da palavra. Se alguém ficar ofendido porque eu preguei a verdade, isso é problema da pessoa com Deus, né? Porque diz lá o Salmo, né? Pacífico sou, mas em eu falando, eles já estão em guerra, então é problema dele, né? Amém, irmãos?